Declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Não podemos fazer nada sem a sua presença. Declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. E não há outro como o Senhor. Não há nenhum nome mais poderoso do que o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, nosso Pai. O Senhor é Deus majestoso, poderoso, soberano. Está sentado ao seu trono, de onde julgará todos os seres dessa terra. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Jesus, nós te amamos e agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração por tudo que o Senhor tem nos ensinado, pela sua presença na nossa vida, por termos a certeza que por onde estamos o Senhor está junto de nós, que nós nunca estamos e nunca nem estivemos sozinhos. A diferença é que antes nós não enxergávamos, não conseguíamos te ouvir, mas hoje nós conseguimos. Espírito Santo de Deus, entra na nossa casa, vai fazendo uma varredura completa, coloca para fora tudo aquilo que não é do Senhor. Que a sua luz resplandeça todo o nosso lar, cada canto, cada cômodo, que a paz reine na nossa casa, no nosso lar, que a paz esteja sempre com cada um de nós, a paz que excede todo entendimento e nos dá força, ânimo e fé para atravessar todas as circunstâncias difíceis da nossa vida. Obrigada, meu Deus, por quem o Senhor é na nossa vida, o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso provedor. Reconhecemos que todo o governo da nossa vida está nas mãos do Senhor. Nos rendemos diante do Senhor nessa manhã e pedimos que o Senhor fique com cada um de nós, nos cuidando, nos protegendo. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, nós estamos com o nosso coração conectados com o Senhor. E eu venho fazer um pedido especial ao Senhor. Que o Senhor pessoalmente esteja presente na sala de cirurgia da minha mãe. Que os seus anjos, Senhor, possam acalmar o coração dela, em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor é quem vai governar tudo do início ao fim. Então, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, cuide de todas as coisas. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano e o governo da vida dela está nas mãos do Senhor. Por isso eu a entrego nas mãos do Senhor, como intercessora e unida com todos que estão aqui, meu Pai. Nós te pedimos, cuide de todo esse processo da cirurgia, do início ao fim. É o que nós te pedimos, Pai, nessa manhã. E é o que eu declaro, que nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja junto de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Bom dia, Joselma. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Ivone, Mi. Aleluia, Esther, Meire. Esther Plandim, bom dia. Bom dia, Antônio, da Bíblia Diária. Deus abençoe sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Marineuza, bom dia. Damiana, Marineuza, aleluia. Bom dia, Jesus. Cá Cristina, glórias a Jesus. Luzia, pastora Lívia, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, pela presença do Senhor nesse ministério que é tão linda. A presença de Deus é tão maravilhosa que nos constrange. Bom dia, Jesus. Não se canse de dizer bom dia, nunca se canse de agradecer.
Não se canse de ser grato, de ter um coração grato. Bom dia, João Rodrigues, Marley, aleluia. Bom dia, Dilma. Hoje nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos receber do Senhor toda a palavra em espírito e em verdade, porque é assim que o Senhor nos trata sempre. Ele nos traz sempre a palavra revelada em espírito e em verdade. E eu desejo que você esteja com a sua mente e o seu coração conectados em nome de Jesus. Esse capítulo, Paulo trata duas instruções principais. Instruções relacionadas à adoração na igreja. Ele fala sobre a ordem e o respeito nas reuniões que os cristãos devem manter, sempre com a ênfase na conduta adequada, tanto de homens como de mulheres, na hora da adoração. Ele vai trazer sobre isso. E ele fala também sobre o uso correto da ceia do Senhor, alertando contra o partidarismo, o desrespeito e também falando sobre o julgamento divino. Ambas as sessões, ambas citações, ambas instruções que ele traz tratam de reverência, unidade, humildade diante de Deus na vida comunitária cristã. Então isso é muito importante que você guarde. Reverência diante da adoração e da ceia do Senhor. Unidade, comunhão. E principalmente a humildade. Unidade, humildade e reverência. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ler então? Capítulo 11 diz assim. Versículo 1. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Ele já traz um posicionamento que nós sabemos que é o melhor posicionamento, é o posicionamento radical, sermos imitadores de Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Aqui, já logo no início, no versículo 1 que nós vimos, Paulo reforça que a sua vida, que a vida dele, é modelo de submissão ao Senhor. Isso nós estamos vendo já desde Romanos. Paulo é muito submisso ao Senhor, ao amor de Jesus Cristo. Ele é submisso ao amor, ele vive em obediência, ele tem uma vida disciplinada, posicionada. E os coríntios, eles devem imitá-lo nesse respeito. É isso que ele pede. E nós hoje entendemos que Paulo é um grande exemplo para a nossa vida. Paulo nos trata com um posicionamento muito verdadeiro, nos direcionando ao estilo de vida que nós precisamos ter. Vamos continuar aqui. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez, já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo. Então ela deve cobrir a cabeça. Versículo 7. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória do Senhor Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos,
a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos. Será que é certo que num culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas para a mulher, o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu, mas se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus, temos outros costumes nas reuniões de adoração. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Olha só. Paulo reconhece a boa disposição da igreja em seguir os ensinamentos. Então aqui, Paulo fala sobre a cabeça de todo homem é Cristo. É isso que ele traz para nós. Preste atenção. E a cabeça da mulher é o homem. É isso que ele nos traz. E a cabeça de Cristo. Cabeça de todo homem é Cristo e a cabeça da mulher é o homem. E a cabeça é de Cristo. A cabeça de Cristo é de Deus, perdão. É isso que ele nos traz. Então, Paulo ensina aqui uma estrutura funcional de autoridade, para que você entenda, não de valor, mas de autoridade. Deus, Cristo, o homem e a mulher. Trata-se de ordem e papel, não de superioridade. Entende? Deus, o Senhor Jesus, o homem e a mulher. Ordem. É isso que ele nos traz. Quando ele fala sobre cobrir ou não a cabeça, do versículo 4 ao versículo 6, que ele traz sobre isso para nós, em Corinto, o véu era um sinal cultural de modéstia e submissão. Aqui ele está em Coríntio. Tá bom? Ele está falando com esse povo. Então, cultura. Lembra que nós já falamos sobre isso? Paulo sempre se flexibilizava diante da cultura para que ele tivesse acesso de levar o evangelho às pessoas, mas ele nunca distorceu a verdade da palavra. Ele nunca deixou de levar a verdade do evangelho. Ele nunca alterou, nunca modificou a verdade do evangelho. Ele sempre se manteve na verdade. É isso que nós devemos fazer, nos adaptar ao lugar, entender a cultura, mas não mudar o evangelho. Tá bom? Então o véu era um sinal cultural de modéstia e submissão da mulher casada lá junto deles, naquele tempo. Então Paulo aplica esse símbolo à adoração a Deus, como sendo uma conduta pública, né? Então uma conduta pública precisa refletir respeito à ordem espiritual. Isso é uma cultura deles. E Paulo, então, naquele lugar, respeita e fala sobre isso diante deles. Só que ele também fala que o homem não deve cobrir a cabeça, porque o homem é a imagem da glória do Senhor Deus. E a mulher é a imagem da glória do homem. Então, por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de autoridade. É isso que ele traz. Entenda que Paulo volta ao relato da criação de Gênesis aqui. É isso que ele faz, para explicar os papéis distintos de cada um, para explicar o papel distinto que cada um tem diante da presença do Senhor e também diante do povo, publicamente. Então ele fala, por causa dos anjos, podem indicar reverência espiritual na adoração,
como observadores celestiais. É muito importante que todos nós possamos entender que, diante de tudo, o Senhor conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que você gera no momento da sua adoração. Ele sabe exatamente o que o seu coração está gerando naquele louvor. Se você está louvando em espírito e em verdade, ou se você está só falando da boca para fora a letra da música, a letra do louvor, porque você já sabe decor. Você precisa ter consciência que Deus conhece a sua mente na hora da adoração. Se a sua mente realmente está sendo ali entregue, conectada, esvaziada diante dele, para que ele te encha, ou se a sua mente está em outro lugar, em outro espaço. Se você realmente está se esvaziando dos seus problemas para que o Senhor te encha do poder dele na hora do louvor, ou se você está trazendo a preocupação naquele momento e deixando a preocupação ser maior do que o que você precisa fazer, que é adorar, que é entregar a sua vida ao Senhor, entregar tudo de você, suas preocupações, se esvaziar das suas ansiedades, se esvaziar dos seus medos. Você nunca vai conseguir enganar o Senhor. Você pode enganar o homem, mas a Deus não, nunca. Ele te conhece por inteiro. Então não pense que você consegue enganá-lo. Você pode enganar os homens na igreja e as pessoas achar que você está apresentando o maior louvor, mas Deus te conhece. Deus sabe o que você está gerando nessa hora. Então nós precisamos sempre nos posicionar diante de Deus, principalmente na hora do louvor. Você sabia que o louvor faz o céu descer? Você sabia que por isso que o louvor vem antes do culto? Porque o louvor abre o céu, faz o céu descer. Os anjos chegam, o Espírito Santo se faz presente na hora do louvor. Ele vem com toda a majestade, com todo o poder. Por isso, em muitos ambientes, em muitas conferências que eu participei, o louvor é intenso. Todos se dedicam muito. Quem louva, quem toca, a dedicação é completa, é muito grande. Por quê? Porque é um ambiente profético, é um ambiente de poder e de glória. Precisa do louvor, precisa da adoração. Aqui no versículo 13, quando ele diz assim, julguem vocês mesmos. Será que é certo que num culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Depois ele diz no 14, pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Então, se a palavra de Deus diz que o nosso cabelo foi nos dado para nos servir de véu, a cultura de Coríntios, para quem tem cabelo, não exige que use, entende? Porém, algumas igrejas até hoje mantêm essa cultura. Mas a palavra diz que já não é necessário, a não ser que ela esteja com a cabeça raspada. Porque o nosso cabelo é o nosso véu. Entende? É isso que a palavra do Senhor traz. Paulo aqui ele apela ao contexto cultural da época, onde cabelos longos simbolizavam feminilidade e honra. Até hoje, simboliza para nós feminilidade. Hoje vocês entendem, para quem não sabia, que também é honra, que te cobre. Entende? Entenda que o que Paulo diz aqui é que o princípio central, presta atenção,
o princípio central é a decência, respeito e ordem ao culto público. Decência. Entende? Decência diante da presença do Senhor. Respeito diante do Pai. Você está na casa do seu Pai. Ordem. Nós precisamos nos apresentar com respeito diante do Senhor. Preste atenção nas roupas que você está usando para ir no culto. Você não está indo no clube, muito menos na praia. Não é férias. Você está indo prestar culto ao Senhor. Cuide das suas vestimentas, tá bom? O seu corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. E se você é casada, a mostrar o seu corpo, só o seu esposo. As pessoas não precisam ver. É desrespeitoso, é sem decência. Entende que quanto mais respeito você tiver diante do Senhor, mais honra Ele coloca sobre a sua vida. Se posiciona, mulher de Deus. Olha para você, se olha no espelho antes de sair para ir para o culto. Vê o que você sente, se realmente você está, como Paulo diz aqui, vestida adequada para se apresentar diante do Senhor. E também não adianta estar fechada do pescoço até o tornozelo, mas estar embalada a vácuo. Não adianta nada. Está marcando tudo do mesmo jeito. Então se vista de acordo, com respeito, na casa do teu Pai. Você não está lá para chamar atenção. A atenção é de Deus, ou você quer sentar no trono dele. Toda a atenção é do Senhor. A glória é dele, a adoração é dele. Em nome de Jesus. No versículo 16, ele diz assim, ó. Mas se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus, temos outros costumes nas reuniões de adoração. Então aqui Paulo fecha com muita firmeza. Essa era a prática apostólica comum nas igrejas. Era a prática apostólica comum nas igrejas. Até que o Senhor trouxe, através da vida de Paulo, essa revelação sobre os nossos cabelos. Amém? Obrigada, Jesus. O versículo 17 diz assim, ó. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Versículo 18. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Aqui, ele está falando que a ceia estava sendo profanada por divisões sociais e egoísmo. Paulo traz que o culto estava refletindo mais o mundo do que o reino de Deus. Olha só o que diz no versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição, e assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Aqui Paulo retrata o seguinte: os ricos traziam suas refeições e não esperavam os pobres.
Isso desonra a comunhão e a memória de Cristo. É isso que ele diz quando ele fala como cada um come sua própria ceia. Uns têm fome, outros se embriagam. Ele está falando isso. Essa falta de comunhão, essa falta de humildade, de não ter olho para olhar do lado, não amar o próximo como Jesus pede que todos nós amemos. Entende? É isso que ele fala aqui. Comam em suas casas. Por acaso vocês não comem lá? Ele pergunta. Né? Ele fala assim, por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? É muito forte isso. Esse posicionamento que Paulo veio trazer. Isso desonra a comunhão e a memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que ele falava ao povo. Versículo 23 diz assim, porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Paulo relembra aqui o significado original e sagrado da ceia. Tá tudo bem a imagem para vocês? Ou travou? Responde para mim, para eu continuar. Vocês estão me vendo? Tá normal a imagem? Vou continuar. Amém. Glórias a Jesus. É que eu recebi uma mensagem falando que tinha travado, por isso que eu perguntei. Glórias a Jesus. Então aqui nessa parte, Paulo relembra o significado original da Sagrada Ceia. É isso que ele vem fazer para aquele povo. Memorial da cruz. Esse é o significado da ceia. Anúncio profético da volta de Cristo e expressão de comunhão e aliança. Ele veio lembrar o povo que estava fazendo tudo errado, estava tudo desordenado, não estavam tendo respeito, não estava havendo reverência durante a ceia, não estava sendo o propósito principal da ceia não estava sendo praticado por eles. Por isso, então, ele tratou de dizer isso que nós lemos, o que o Senhor Jesus fez naquela noite, entre todos. Repartiu o pão, não comeu sozinho. E o que o povo estava fazendo? Comendo sozinho, sem dividir a ceia com outros. Então Paulo vem aqui e lembra esse povo. Não podemos nos esquecer que fazemos a ceia em memória do Senhor Jesus. Para dizer, Jesus, nós não nos esquecemos do que o Senhor fez. Nós fazemos em memória do Senhor, por amor ao Senhor. E faremos até que o Senhor volte. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso posicionamento de respeito, de reverência, de amor ao Senhor. Entende? Olha o versículo 27, o que diz. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que oferenda a honra do Senhor... Perdão, acho que minha mente hoje está lá com a minha mãezinha, né? Porque hoje eu estou tropeçando nas palavras. Vou ler de novo. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha como isso é forte. Eu vou ler de novo.
Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados juntos espiritualmente. Entende? A ceia é para todos. Todos. A ceia não é mérito. A ceia não é brinde, não é troféu para ninguém. Ah, não é troféu só para quem é santo, é troféu só para quem é batizado. Quem falou isso? Hã? Quem falou isso? Jesus se assentou na mesa com todos. A ceia é para todos. Jesus se assentava à mesa com todo tipo de pessoa para ceiar. Cobradores de impostos, pecadores, prostitutas, todos. Não tinha distinção. Todos podem fazer a ceia, desde que façam com honra, com respeito, com amor e entendam o significado da ceia. Precisa entender e não comer porque está com fome. Entende? É um momento muito, muito, muito especial na nossa vida. Fazer a ceia. Te enche da presença do Senhor. Te traz uma paz. Porque você se entrega naquela hora, porque você entende o significado.
da ceia na sua vida. Entende? Obrigada, Jesus. E não tem uma quantidade. A ceia você pode fazer a hora que você quer, desde que você esteja em comunhão com o Senhor. Está se sentindo fraco? Está se sentindo injustiçado? Está precisando se posicionar diante do Senhor? Faz a ceia na presença do Senhor. Se assente. Examine-se a si mesmo. Coloca no altar do Senhor tudo aquilo que você sente. Pede perdão dos seus pecados. Pede perdão porque você está sentindo medo. Porque você está deixando o medo controlar a sua vida ao invés de deixar Deus controlar a sua vida. Que Deus que tem que controlar a sua vida e não o medo. Pede perdão por deixar essa ansiedade estar te consumindo, ao invés de você deixar Deus te governar. E ali, na presença do Senhor, em oração, em rendição, com muita reverência, com muita honra e respeito e amor, você faz a ceia, você consagra os elementos. Pai, eu declaro em nome de Jesus que aqui não é mais um suco de uva e um pedacinho de pão, mas sim o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. E nessa hora, Pai, eu reconheço que o Senhor Jesus é o meu único Senhor e Salvador. É do teu coração, não é uma oração falada.
Por que só assim como uma vez eu pedi para perguntarem para um padre onde está escrito que é para adorar imagens?
entende? Para esse momento. Elas usam o véu, mas Paulo traz que Deus nos deu o cabelo para isso.
se apresente decentemente diante do Senhor. Acelerado, todo coração que sente medo agora, eu arranco em nome de Jesus todo medo da sua vida agora, todo esse medo que está ocupando espaço no seu coração. Eu declaro agora em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Decanta Rabayashi. Eu arranco pela raiz, pela autoridade do nome santo de Jesus, eu arranco do teu coração agora. E declaro que não é o medo que governa a sua vida, não é o medo que pode ocupar o espaço, é o Senhor. É Deus quem deve ocupar o espaço no seu coração. É o amor de Cristo que deve ocupar esse lugar. É o amor do Pai que deve te preencher. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar de honra na nossa vida. Acalma toda mente confusa, que toda confusão de mente saia agora em nome de Jesus. Todo espírito de confusão de mente saia agora dessa mente em nome de Jesus. No lugar de tudo isso, eu declaro paz. Eu coloco a paz na sua mente agora, a paz de Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que a sua mente está sendo coberta da paz que o Senhor pode te oferecer, do amor de Jesus Cristo. O seu pensamento vai ficando calmo, mesmo que você não entenda por não sentir isso há muito tempo. Só receba, receba, em nome de Jesus. Receba toda essa paz. Nikantarabayashi, Kantarabayamas. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Espírito Santo de Deus. Pai, eu consagro ao Senhor esse ministério e declaro que todos os dias nós estamos aqui reunidos para exaltar o nome do Senhor e declarar que o Senhor é santo e único na nossa vida. Permita, Senhor, que os seus anjos entrem na casa de todos que estão aqui agora. Anjos que levam a paz, que levam a luz, que levam o amor de Jesus em cada cômodo. Vai fazendo uma varredura de tudo aquilo que é treva e vai lançando luz, anjos do Senhor, em todos os cômodos dessa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o seu trabalho não falha, porque o Senhor sempre está nos dando força para passar pelas dificuldades, caminhando junto com cada um de nós. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, e o Senhor está em todos os lugares. Nós sabemos quem somos, suas filhas, seus filhos. Somos filhos amados do Senhor. E não deixaremos ninguém roubar a nossa identidade. Reveste-nos, Senhor, com uma nova armadura para esse dia agora. Coloca, Senhor, sobre cada um de nós uma armadura lavada no sangue de Cristo. Um capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Estamos cobertos de poder, do teu poder, Senhor, da tua proteção. Estamos prontos para viver o dia de hoje. E toda flecha que vem em nossa direção vai bater em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, é isso que eu oro, te peço e agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Deus abençoe o seu dia. Que você tenha um dia de paz. A paz que você vai declarar, nada me abala, pode me assustar, mas me abalar não. Porque eu sei quem eu sou e eu sei que eu não estou sozinha. Cuidado com as amizades. Cuidado com quem bate nas suas costas. O Espírito Santo me mostrou isso agora. O Espírito Santo me mostrou um homem batendo nas costas de uma pessoa. Cuidado, muito cuidado. Nem todo aquele que diz que é seu amigo está dizendo a verdade. Por trás de uma bajulação pode ter uma grande armadilha para te prejudicar. Viva atenta hoje. Abra os seus olhos. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amanhã e domingo eu não vou fazer live, tá bom? Eu estou em consagração, me preparando para domingo, né? Que eu vou fazer um seminário. Então, amanhã, sábado e domingo, eu vou estar totalmente dedicada à preparação diante da presença do Senhor, diante da palavra, tá bom? Nas orações que vocês estiverem no momento de intimidade com o Senhor, lembrem-se de colocar a minha vida, esse ministério, para que o Senhor opere através do seminário de cura e libertação, o poder dele na vida de tantos que já estão inscritos para serem curados e libertos. Em nome de Jesus. É por ele. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Que o grande amor de Deus esteja sobre a sua vida. Receba, em nome de Jesus. E eu volto na segunda-feira, para a honra e glória do nome do Senhor. Bom final de semana. Deus te abençoe. Até segunda. Tchau.